Eu tô aqui com a maravilhosa Simone Clias e a gente não pode ir embora de Austin sem contar um pouquinho para você o que foi o SXSW 2024, não é assim? Ai, nossa, o que foi? É porque a gente tá falando o que foi, porque, hoje é o último dia de conteúdo, amanhã tem barbecue, festa, tal, mas hoje terminou, Paty. Terminou, a gente achou que não ia acabar, nós somos inimigas do fim. E estamos aqui, como o ano passado também, para tentar contar para vocês um pouquinho do que mais chamou a atenção da Simone Clias. Ela que há muitos anos é habituê de South by, mentora também há muitos anos e super especialista em todas as tecnologias de voz, em realidade mista, aumentada, virtual, todas as realidades novas que existem. E as velhas também. As velhas também. Agora, com o advento da inteligência artificial em tudo que ela já fazia, né, ficou mais complicado, mais desafiador, mas também acelerou muito dos processos, não é, Simone? Sim, a gente vai ter um bate-papo, assim, livre, solto, né, que as coisas no Salpai, os pontos eles vão ligando aos poucos, e eles também vão ligando coletivamente. Então, alguém pensa uma coisa que faz sentido com que outro, porque ninguém aqui consegue ver nem um centésimo do que eles oferecem. Então a gente vai criando uma inteligência coletiva, até também com quem não foi, que está acompanhando pelo olhar dos outros. Você falou do advento do AI, e eu fiz um painel na Casa São Paulo com o Charlie Fink, a Liara Oliveira, presidente da SPCine, e o Sérgio Galvão, que é um produtor do Her Name Was Gisberta, que é a única obra em realidade virtual aqui no Salpai e falada em português. E o Charlie Fink é um jornalista da Forbes, especializado em todas essas coisas que você falou, Uhum. e ele comentou, né, que o Rony, que faz um podcast com ele, fala que AI era tudo que o XR estava esperando. Né? E aí eu provoquei para saber o que, que é isso, né? O que, que ele está falando. E na verdade, é bem o que você falou. AI não é novidade, XR não é novidade, XR na realidade virtual aumentada mista, nada disso é novidade. Tudo isso anda junto, a gente acaba dando nome para coisas diferentes, dando nome para a gente entender um pouquinho o que é cada coisa, Conceitos. os conceitos, mas na verdade o XR inteiro faz parte de um mesmo espectro de imersão, são gradações, e a inteligência artificial está sempre totalmente envolvida nisso, mas agora com essa loucura e esse desenvolvimento muito grande da AI generativa, a gente está vendo também o impacto no XR e vice-versa. Então, Uhum. a conversa aqui foi totalmente espalhada, Paty, de XR. Uhum. Antes ficava muito concentrado, isso a gente já viu, essa mudança, né, de várias experiências em várias trilhas horizontais do South by esse ano. E dá para dizer em algo em especial que te chamou a atenção? Isso que você falou me chamou totalmente a atenção. Eu não sei se a gente vai continuar tendo trilha de XR no futuro, porque ela é totalmente transversal. Então, a gente teve conteúdo de realidade estendida em praticamente todas as trilhas. Então, na mobilidade, transportation, clima, games, Saúde, né? tecnologia, saúde, tech, Uhum. culture. Então, realmente o XR ele não está contido dentro da track dedicada dele. E ainda tudo isso que eu falei, ainda tem uma track só dedicada pro XR e ainda o XR Experience, que é a estrela dessa Uhum. track. Eu vi muita coisa, Simone, de algo que você é doutora, que é voz. Há alguns anos, lá na oficina, a gente aponta a voz como uma das grandes ferramentas com o avanço da tecnologia, mais do que os nossos outros sentidos. E esse ano eu vi algo muito concreto, mesmo para nós que somos leigos nesse assunto. Ok. Várias coisas, a voz, o advento da voz e a importância da voz para aproximar ainda mais nessa palavra que muito se falou aqui, que é o loneliness. A gente realmente vive uma epidemia da solidão. Quanto mais é um paradoxo, quanto mais conectado a gente está na internet, nas mídias sociais, mais essa epidemia cresce. E eu vi muitas palestras
Até a Esther Perel comentando que a gente perdeu, claro, ainda teve também a pandemia para ajudar, atrapalhar. Uhum. A gente perdeu o músculo dessa comunicação. A gente está destreinado com o traquejo social um a um. A gente ficou muito isolado e muitas crianças e jovens estão se comunicando só através de internet, estão perdendo o traquejo social mesmo. Né? Como é que a gente conversa? Como é que a gente inicia uma conversa? Como é que a gente tem essa intimidade? Como é que a gente, né, Que esse não seja small talk, artificial, né? né, o que ela fala, intimidade artificial, É. como é que a gente retoma isso? E o áudio sempre foi nosso companheiro, então radinho de pilha, quem nunca, né? Viu o tio, a avó, né, acompanhando tudo pelo radinho e tendo aquela relação de intimidade com o locutor da rádio. Uhum. A televisão também, todo o conteúdo da televisão, ele é muito voltado para ser descritivo, para a gente fazer multitasking. Então, você está acompanhando a novela e a pessoa fala assim: Oi, Fulano, cheguei aqui na sua casa. É meio quase como se estivesse descrevendo, porque enquanto você está lá cozinhando, ou você está fazendo Uhum. outra coisa, passando uma roupa, enfim. Então, a gente é muito ligado com o áudio e o áudio ele acaba fazendo muita companhia, né? O vídeo boom de conteúdo de podcast que a gente Sim, sempre tem, a gente teve até um palco dedicado, Esther Perel, exato. Scott Galloway, Brené Brené Brown. Brown, é, grandes nomes participaram desse palco só de podcast. Com gravação ao vivo, né? Essa foi uma inovação no South by esse ano, pela Vox Media. É, e é algo que eu ouvi fora também dessas gravações, mas em vários painéis, painéis sobre liderança, painéis sobre psicodélicos, painéis sobre, deixa eu me lembrar, saúde, futuro da saúde, a trilha de 2050, por exemplo, eu ouvi muito sobre essa questão de utilizar a voz, utilizar a potência do ser humano da voz, até porque existe uma aproximação maior que a voz nos garante por essa empatia, que é algo que os urbanoides não, Os humanoides. é, isso aqui é só para vocês entenderem. A gente está acabando uma Diga. maratona, então a gente está pegando o resto do que tem de tudo de bom da gente. Como a Daniela Graicar disse, exhausting. O Austin no meio da palavra exaustão, né? Exhausting é maravilhoso. Exatamente isso. Então, os robôs não conseguem ainda expressar essa empatia pela voz. Ontem mesmo eu assisti um conteúdo. Bom, aí você está entrando num setor que eu super defendo. Ontem mesmo eu vi um conteúdo de realidade virtual muito bacana, muito bem produzido, mas eles era um treinamento, ele queria conectar e engajar, mas ainda estava em beta, né? Então foi só um primeiro esboço. Mas foi feito com voz de AI. Aí você não consegue ter essa conexão ainda, como você falou. É, o Jason, meu marido, ele sempre fala que o que a gente tem hoje, por exemplo, com Voice Tech, e eu não sou contra a tecnologia, tá, gente? Eu venho aqui, estudo, eu sou cofundadora da XRBR, sou embaixadora da Women in Voice, que trabalha com Voice Tech. Não sou contra a tecnologia, eu acho que ela tem que ser usada a favor da gente, como ferramenta para que a gente possa desenvolver nossas capacidades, não a gente ser servo dela. Eu acho que é uma parceira. Voltando, que a gente vai fazendo as conexões. Ele mesmo ele fala, a inteligência artificial está cada vez mais conseguindo reproduzir a fala humana, como a gente está falando. Mas não é porque alguém fala que essa pessoa vai conseguir ser um bom locutor, um bom comunicador. Então, sim, a inteligência artificial ela pode ser usada, a voz sintética pode ser usada para muitas utilizações. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa de conexão de humano para humano, ela não chega ainda. Eu não sei se ela vai chegar. Porque é uma coisa, Paty, a gente conversa. Eu estou falando com você, eu estou falando com o meu corpo todo. Não é só a minha voz, aqui eu estou gaguejando, eu estou. Minha expressão corporal. Tem a linguagem toda não verbal, que é tão importante quanto a linguagem verbal. Máquina ainda não tem, nem sei se vai ter. Não tem corpo, não tem alma.
E também a voz carrega tudo, todas as minhas frustrações, todo o meu histórico, todas as minhas gerações, os meus antepassados, minhas angústias, minhas alegrias, e isso consegue conectar com quem está lá do outro lado. Então, eu acredito muito ainda que a gente vai ter uns bons anos, pelo menos para as gerações como as nossas que estão acostumadas com esse contato Uhum. humano-humano, eu acho que a gente ainda vai conseguir trabalhar com bastante conteúdo com áudio humano. E é curioso, porque a gente tem ouvido muito, e aqui no South by esse ano, para mim, esse foi um South by de concretizar conceitos, né? Eu acho que ancorar conceitos, aprofundar conceitos, que não são tão novos para mim, mas que aqui foi um South by de tapa na cara, de receber realmente uma provocação do tipo, por que você ainda não mudou, por que você ainda não absorveu esse conhecimento? E um deles é justamente a voz como uma tecnologia humana ancestral e que a gente pode utilizar para desenvolver as novas tecnologias. E se a gente for pensar em ancestralidade, em relação à voz, a gente vai para a relação mãe-filho no útero. É a primeira voz que a gente ouve e ainda de dentro, que não é nem não é nem a voz que a gente está O ouvindo eco aqui, é é outro, né? aqui, né? É o primeiro contato, o primeiro sentido que a gente tem tão forte, não Exato. é o tato, E eu ouvi não é o muito cheiro. uma provocação aqui do utilize a tua voz no sentido figurado mesmo, como colocar posicionamentos e posicionamentos para fora, sem o medo de errar, mesmo errando, mas colocando posicionamento para fora, para furar bolhas, né? Para furar bolhas e para a gente também ir contra algoritmos que tentam nos rotular e, ao mesmo tempo, a voz não figurada, mas a nossa voz enquanto um sentido da vocalidade mesmo. Depois eu vou ter que pegar, porque eu acho que ela viu palestras que eu não vi. E eu tô falando, eu tô ouvindo ela falar e eu tô com um foma louco, assim, tipo, que palestra que você ouviu, por favor, me passa, que eu quero ver o Otter. Que a gente transcreve as É, palestras que a gente acompanha para os outros depois lerem. É todo mundo nerd aqui. é. Então depois a gente conversa, eu quero os Otters dessas, Mas tá? tem sinapses, né? A gente começa já a fazer sinapses das junções de um conhecimento com outro conhecimento que é compartilhado com muita generosidade no South by, pessoas, doutores, pós-doutores de grandes universidades se unem a pesquisadores, pessoas que são expoentes no mercado empresarial e a partir daí a gente vai fazendo esses nossos pop-ups mentais, né, Simone? Chegando nessas conclusões. E para mim foi tão curioso ver o Hugh Forrest, né, que é o co-presidente e também ele é o chief da programação do South by, abrindo o South by dizendo que ainda não existe tecnologia mais poderosa do que a olho no olho. E terminando, não sei se você viu, Não vi o que que ele falou. ele termina com uma grande provocação, dizendo o seguinte: olha, nós estávamos há 15 anos atrás, aqui nesse mesmo lugar, no Austin Convention Center, assistindo o avanço daquilo que estava todo mundo com muito medo, que era redes sociais. As redes Hum, sociais vieram com muitas coisas boas, socializaram muito conhecimento, mas também trouxeram algumas questões críticas, como, por exemplo, o isolamento, a polarização, a raiva, a solidão. E eu queria provocar vocês, não vamos deixar que, não vamos permitir que a AI faça isso também. Então, esse fechamento foi o South by Southwest, onde a primeira vez existe uma trilha de AI. O ano passado, AI não era trilha. é. E foi muito curioso. E mais esse tapa na cara. Ao final, agora, Quando foi algumas horas, que ele... à 1 da tarde, Ah, no no Keynote. keynote da É. 1 da tarde. Eu acho que eu sempre falo que o Rio, ele dá o tom do festival, então o tom reflete muito claro. Ele é o chefe de programação, o chefe de conteúdo, então claro que vai refletir o que ele pensa. Ele é extremamente provocador,
e ele está aqui desde o começo, então, e realmente que bacana, ele já acompanhou toda essa história de mídia social, ele já viu que deu ruim e deu bom, e ele está vendo agora essa conversa toda de AI e também como a gente pode ir bem e ruim, com várias palestras mostrando o potencial e também os cuidados que a gente tem que tomar. E o que o Rio sempre provoca a gente, ele fala, tá bom, beleza, vocês vieram aqui, vocês aprenderam essa história toda, vocês estão fazendo as sinapses, so what? E aí, o que você vai fazer com isso? Porque você vem aqui, você investe todo esse tempo, investe dinheiro, investe tudo, né? Tá aqui, tá trocando, e aí você vai fazer o quê? Vai para casa depois? Como é que você vai multiplicar isso? Como é que a gente vai conseguir? Porque sozinho a gente não consegue nenhuma mudança. Claro que a gente pode impulsionar, mas para que aconteçam as mudanças, aquilo que você falou, tapa na cara, a gente tem que estar junto. Então, como é que a gente pode. Ele sempre fala, como é que vocês podem pegar tudo que vocês aprenderam e também as pessoas que vocês conheceram e se conectaram e estreitaram os laços aqui e realmente agirem. E tentarem ser a diferença que vocês querem ser. Para que no ano que vem a gente não chegue e fale, tá ruim, né, Paty? Tá ruim, realmente tá muito ruim, a gente tá muito sozinho, né? Esse negócio do algoritmo, né? Ai, o AI tá roubando. Sabe, como é que a gente faz como potência das pessoas que estão aqui, das pessoas que também querem mudar, que não estão aqui, como é que a gente faz para a gente fazer juntos alguma transformação de fato? Esse tapa na cara que você falou. Como é que É, faz? é isso. Eu acredito que uma das lições que eu levo é o senso de comunidade, né, que também é ancestral. As grandes revoluções no mundo só aconteceram porque as comunidades se juntaram com um propósito, com uma força motriz que moveu e aconteceu. Mesmo em situações as mais inóspitas, a revolução aconteceu. E esse South by trouxe muito a palavra comunidade, comunidade na raiz, né? Então, eu me comunicar com você, a gente estabelecer conexão e a gente, com um único propósito, fazer pequenas transformações. É um South by muito mais filosófico do que tecnológico para mim. E é o que você falou a protopia, né? São os pequenos incrementos contínuos, primeiro de melhoria, que é o que a gente tem que buscar. Eu também sempre busco essa protopia. E hoje o Wagner Moura estava. Eles lançaram ontem o filme Civil War, que, segundo o curador do festival aqui do Salpai, é um dos melhores filmes que ele viu nos últimos anos. E ele é o curador de filmes aqui, então ele assiste muita coisa. Eu perdi. Você perdeu? Não, Você assistiu? assisti. Ah! Depois eu quero saber tudo. Quero saber, é verdade? É um dos melhores filmes. Eu gostei muito, até porque é um filme político. Então, É um filme de provocação, né? É um filme onde eu assisti o talk também com o diretor, e ele fala que a gente vive uma guerra civil, várias guerras civis, não apenas nos Estados Unidos, mas eles quiseram de forma proposital fazer o filme ambientado nos Estados Unidos pelo espelho que é para o mundo, né? E justamente para se discutir essa questão de a sociedade vivendo em bolhas, a sociedade do grito, a sociedade do grito, a sociedade onde aquilo que você pensa, se eu penso diferente, eu não olho para você. E como isso tem gerado as situações, como o diretor disse, a invasão do Capitólio no Brasil, 8 de janeiro, e situações que se reproduzem agora, né? E que estão fragilizando as democracias. Então, é um filme político, é um filme com o olhar de um jornalista, o Wagner Moura. Ele, apesar de ser formado, graduado em jornalismo, e a gente conhece ele como um ator, mas ele vive a pele de um jornalista que tenta cruzar o país para falar com o presidente. Então, a grande parte do filme é ambientada dentro do carro, nessa saga, em busca de chegar no presidente, e o olhar do jornalista numa guerra. E o Wagner ele falou hoje no talk que essa questão da empatia, do olhar para outra pessoa que estava ferida e por que foi ferida. Né? E é muito um clamor do diretor que também escreveu o filme para, opa, será que é isso mesmo? A gente está vivendo ensanguentado por essas
inúmeras discussões e brigas que a gente tem vivido em guerras civis, em muitas guerras civis. E o Wagner Moura até comentou, eh, ele, né, comentou da fragilidade da democracia, que a gente no Brasil já viveu numa ditadura, então a gente carrega essa lembrança e que muitos países não viveram a ditadura como os Estados Unidos e então não entendem muito bem os riscos de voltar para uma ditadura. E uma coisa que ele falou é tão óbvio, né? Óbvio como óbvio. Não dá para aceitar uma guerra. Qualquer guerra é inaceitável, né? Gente, qualquer guerra é inaceitável. A gente não pode ter guerra, né? É, o Então, valor da vida, né? O valor da vida sendo destruída por questões, rivalidades, muitas vezes que não faz, nenhuma delas faz sentido. Então, terminar também no último dia de South by, assistindo esse debate, com essa questão da provocação, para o que é política? A gente tem rotulado política por uma denominação partidária, e o que não é, né? Então, a gente poder trazer a discussão da política como uma filosofia para nos nossos momentos, dos pequenos grupos, que foi muito chamada aqui no South by essa questão de buscarmos os pequenos grupos, buscarmos os contatos, assim, o que a gente chama lá na oficina de nanocomunicação, né? A pequena partícula, são essas pequenos talks que fazem a diferença. e agora você falando me puxou a Amy Gallo também, que aí não Sim, é a questão da guerra macro ou de guerra civil ou de conflitos, conversas mas, mas difíceis. também exatamente, né? Ela fez uma talk sobre dicas de como a gente convive no escritório com mais tranquilidade, com menos polarização, porque essa polarização ela permeia qualquer tipo de relação humana que a gente tem, principalmente no trabalho, né? A gente teve ela e teve a Laurie Santos também falando sobre Workplace, né? A Laurie Santos, professora da ciência da felicidade da Yale, maravilhosa. Mas a Amy, eu participei de um Connect, que aliás é um formato Muito legal, que eu achei, muito assim, a legal. grande sacada desse ano. Você participou de algum Connect? Participei, incrível. Eles colocam, no meu são 16 pessoas Amy Gallo, durante uma hora conversando. Então ela fez a palestra dela, tal, não consegui ir na palestra dela, mas eu fui no Connect. E aí a gente aprofundou o tema com as pessoas que estavam lá. E a questão de relacionamento mesmo, de passos, né? De como a gente pode, de novo, tentar se ofender menos com as pessoas, tentar entender o contexto que a gente vive, tentar melhorar as nossas relações. E ela sempre fala, da gente lidar com pessoas difíceis, né? Então, se você não sabe quem é a pessoa difícil no seu escritório, pode ser você. Uhum, E sempre, de uma certa forma, a gente também é a pessoa difícil em algum momento. uhum. Então, como a gente pode não ser essa pessoa difícil? Eu acho que vale a pena comprar o livro Sim, novo dela. eu comprei. Eu tô voltando, minha mala é só livro, né? Mas eu recomendo a você que está assistindo a gente para baixar no Kindle, para, enfim. Total. O South by, ele é um festival que sempre traz para gente pessoas que precisam ser acompanhadas, né? Assim, Uhum. aqueles nomes que, poxa, quem eu posso ter mais inspiração sobre conversas difíceis no trabalho? Né? Então, tem uma dica para você aí, Miguel. Uhum. Quem a gente pode falar sobre, enfim, vulnerabilidade, enfim, temas que estão hoje, Brené Brown. a Brené Brown, temas que estão hoje sendo muito requeridos dos líderes, dos CEOs, né, dos gestores, para uma aceleração da sua capacitação, e que olhando esses conteúdos no dia a dia, eles podem ajudar muito nesse upskilling, né? Eu acredito muito nisso. Então, o que que serve? Eu sempre falo que o Salpai dura o ano inteiro, para mim, até o próximo. Exato. Porque aqui eu vou falar, poxa, então tá, eu quero acompanhar esse assunto. Poxa, essa pessoa é interessante. Então, eu vou lá ouvir o podcast dela, vou comprar o livro.
Então aquilo é onde eu me abasteço. E isso serve para quem não está aqui também. Porque se você não veio para Austin, você também pode acompanhar, ver os grandes nomes que estão sendo citados aqui, ver quem interessa para você e acompanhar. Ontem eu fui num podcast sobre áudio imersivo, porque agora, nesses últimos dias, a gente chega bastante no áudio, na música. Então, teve uma sessão muito bacana hoje e outra ontem sobre áudio imersivo, interativo. E tem o podcast que depois a gente coloca aqui, que eu esqueci, acho que não sei se é Immersive Audio, alguma coisa assim, que eu descobri ontem e agora eu vou começar a seguir. De novo, vai ser mais uma ferramenta, porque é extremamente específico, mas me interessa. E é muito vale para muita gente também. Então, a gente vai tendo essas pequenas descobertas. Eu vou na livraria, Paty, eu tiro foto, porque Uhum, eu só leio digital agora. uhum. Eu tiro foto, vou lá, tiro foto de todos, e aí é o que eu vou abastecer. Eu vou comprar esse, daqui eu vou pro outro, pro outro, pro outro. E isso acaba também me alimentando muito. Livro, podcast, filme. Vou assistir os filmes daqui, que eu Uhum, não consegui assistir. uhum. As experiências em realidade virtual, começo a ficar prestando atenção também nas pessoas, nos produtores que trouxeram. Vamos falar um pouquinho sobre isso antes da gente Vamos, encerrar? vamos falar As disso que eu adoro. experiências, exatamente, é isso que eu queria muito te ouvir. As experiências que te chamaram a atenção esse ano. Ai, gente, aqui nesse hotel que a gente está gravando o podcast, a conversa, é, no andar, no terceiro, no quarto e no quinto andares, eles fazem o XR Experience. Então, são mais de 35 experiências em realidade virtual, aumentada, mista, AI, ou instalações digitais. Sempre tem que ter a tecnologia a favor do storytelling. E são experiências do mundo todo. A curadoria é fantástica. Então você tem desde lançamentos de estúdios como Atlas Five, que é uma galera que realmente recebe investimento de fundo de investimento, eles de governo, de tudo. Eles fazem obras, experiências muito com um grande valor de investimento, né? Então eles lançaram a Atlas, lançaram Astra, que é uma viagem para o cosmo. Na verdade, a diretora, ela contou, na verdade, ela perdeu, não lembro se é o pai ou a mãe, recentemente, Hum, e é uma história dela tentar que legal. se, se Ah, conectar com tá. a memória ou com essa pessoa em algum lugar do cosmos, né? Então ela leva a gente para uma viagem interplanetária, é muito especial. Eu vi um pedacinho também, porque que acontece? A gente tem milhões de experiências para ver e pouquíssimo tempo. Eu vou no dia anterior, que é para Uhum, palestrante ou para press, mas mesmo assim não dá para ver tudo. uhum, E aí você tem experiências desse tipo, com um grande investimento, e você tem Her Name, a Gisberta, do Sérgio uhum, Galvão Roxo, uhum, um português incrível, que é a uhum, primeira obra dele em realidade virtual. Ele retrata o assassinato brutal de uma trans no Porto. Foi um caso muito famoso que aconteceu, foi assassinada brutalmente por adolescentes, crime de ódio, muitos adolescentes de 12 a 14 anos, brutalmente, durante vários dias. E aí ele retrata isso, essa história real, e humaniza a história dessa Gisberta, dessa mulher trans, e é uma conexão imediata. Então, em 12 minutos que você assiste a experiência, você realmente se sente na pele da como Gisberta. se você fosse. E isso é um dos poderes da narrativa da realidade virtual, essa empatia imediata, imediata. Então você teve isso, teve também a trilogia The Journey Back sobre o Holocausto, sobre sobreviventes do Holocausto, e tinham duas sobreviventes aqui também. É o tal que a gente acompanhou. Você acompanhou o talk? Uhum, Foi poderoso. muito. E que diz, né? O que elas falam, as sobreviventes do Holocausto? O que elas falam de tudo que está acontecendo? Porque está acontecendo muita coisa complicada, né, gente? Elas só pedem tolerância. Elas só pedem tolerância e paz. Elas falam, pelo amor de Deus, a gente passou por tudo isso. Quantas mais pessoas precisam passar por todo esse desespero? A gente precisa tolerar, a gente precisa tolerar o diferente, a gente precisa ouvir o diferente, a gente precisa respeitar
Nem todo mundo tem que pensar como a gente. A gente precisa respeitar os outros. Então elas estavam aqui vivas para contar e para disseminar a história delas. Tinha o pode contar mais um pouquinho das outras experiências? Pode. Teve Soul Paint, que foi uma das obras premiadas, que a produtora foi a Liz Rosenthal, e, que é a curadora de, de Veneza, e é uma experiência que a gente conseguia pintar e expressar as nossas emoções realmente com um pincel, assim, você tinha No óculos, né? e você tinha como se fosse o seu corpo, como se fosse sei lá, como é que eu posso falar, gente? Como é que é, Paty? Não sei se você vê o Eu não seu, fiz essa. não, você Dentro vê do seu corpo, não, você vê o seu corpo, você vê o contorno, o contorno. você vê o contorno do seu corpo, né? Uhum. E aí você consegue pintar, e você consegue escolher a cor que você está sentindo, a emoção que você está sentindo, e você consegue colocar onde no seu corpo você está sentindo, se é no seu Uhum. coração, na sua mente. Essa obra foi premiada. Outra obra premiada foi The Golden Key, que tem patrocínio da Deloitte. Então é legal que tem marca também Sim, patrocinando. sim, com certeza. E era uma obra que você não usava realidade virtual, você usava AI para contar a história. Então, através de prompts, e tinham 3 telões bem grandes, uma sala no 4º andar, uma instalação linda, linda, linda. Essa AI foi alimentada com histórias de mitologia e fábulas, e aí através dos prompts você tinha sua própria história e sendo feita ali, na hora. E você conseguia acomodar mais pessoas também, porque a questão do óculos é que você vai um por Sim, vez. sim. E essa The Golden Key acabou ganhando o prêmio máximo do festival aqui. Que legal. Eu assisti uma que me tocou muito, que eu não sei se você viu, Qual? Dreams of Lebanon. Eu sei dela, tava logo no começo e eu Tava sei que ela é logo. muito boa. Ela é muito impactante, me lembrou muito a obra que tinha no ano passado sobre a guerra da Ucrânia Sim, também, sim, né? Que nada mais é do que nós, por meio do óculos, a gente consegue conversar basicamente com sobreviventes, no caso do ano passado da guerra da Ucrânia, e nessa do Líbano, pessoas que passaram pela explosão que teve lá daquele tanque no porto de Beirute e continuam morando lá. Então é muito real. Você se sente transportado para uma realidade que eu não conheço, que eu não domino. Essa foi uma obra feita a pedido da ONU e para que as pessoas entendam hoje como é a vida no Líbano. Eu percebo isso crescendo no South By desde lá na época 2018, Simone, 2019, quando a gente tinha aqui a Noni de la Penha. ela tava esse Ah, ano, eu ela não tava em 2 vi, painéis. eu não vi ela. Ela Ela é tá. Hall of Fame É aqui isso. do. E é um pouco disso, né? Você, na realidade, por meio dessa tecnologia, você conseguir democratizar situações reais, situações hostis, em que as pessoas muitas vezes não dariam o mesmo interesse se elas não fossem lá viver. Sim, exato, é empatia na pele. Você acaba sendo, consegue entender. Até no Gisberta, você tem até um pouco do ponto de vista da própria Gisberta. Você tem dois, o Sérgio brilhantemente muda o ponto de vista o tempo todo. Então você vê de fora e depois você vê com a visão como se fosse ela. É forte. É forte, mas ele não, como ele diz, ele não gosta da violência. Então ele Uhum, não é animação. sim, Então ele não vai na violência, não é gráfico, não é uma violência gráfica, como a gente está tão acostumado hoje a ver tanta violência gráfica. sim. É pela poesia. E aí na poesia eu voltei lá pro começo, depois a gente pode até voltar pro XR, Sim. mas o que é muito legal que as sinapses funcionando, o Salpai começou com inovação e arte junto, e sempre termina com inovação e arte, que foi o poema, né? Então foi a sessão de abertura era uma poeta e uma cientista da NASA, quer Alda dizer, Limão, né? ou seja, a gente está unindo de novo a tecnologia e a arte, né? Exatamente, foi. E ela leu o poema dela, Ela lem, escreveu um poema que vai
na asa, né, da espaçonave que vai para a segunda lua de Júpiter, onde a NASA está explorando água. E essa poetisa super proeminente aqui nos Estados Unidos, premiadíssima, resolveu escrever um poema sobre essa sensação de o senso de pertencimento, né, da gente enquanto parte desse planeta, né? Ela leu o poema e ele vai na, eu esqueci o nome agora, da espaçonave, enfim, que vai lá para a segunda lua de Júpiter. Somos todos feitos de água. Exato. E, e é engraçado, né, como eles se preocupam com isso, como se preocupam em levar um poema escrito à mão. Exato. É É. claro que eles reproduziram o desenho dela, a caligrafia dela. Então é como se fosse uma carta mesmo, né? Sim, Então, é bem de novo, bem humano, bem analógico. Então é, vai lá para o espaço um poema de uma é poeta, né? incrível, incrível. É isso, um pouquinho para vocês acompanharem esse South by Southwest, muito pouquinho, mas não podia deixar de ter a deusa da voz aqui conosco contando as suas experiências de South by Southwest. Ah, eu tenho, posso pôr em tom de Claro, voz aí, né? a gente não consegue acabar nunca. Teve uma experiência que eu não fiz, que era o Eclipse, que é maravilhosa de voz, que era do XR Experience, em que você acompanhava uma narrativa geolocalizada, a gente chama de áudio aumentado, e tinham atores também. Que Então, legal. assim, de novo, o XR Experience, você pode colocar, isso depois você vai editar, você pode colocar no meio, né? Tá. O XR Experience, a pessoa editando o trabalho da amiga. O XR Experience, ele engloba novas formas de narrativas. Então, a gente, para sair um pouco dessa caixinha, né, e colocando o protagonismo também no espectador. E aí você tinha interação com o áudio geolocalizado, então ele mudava de acordo com onde você estava fisicamente e também com a atuação de atores. Então você vê no XR Experience, que é tudo inovador, tal, você tinha atores. Então eram sessões como se fosse um teatro mesmo, com áudio. E você tinha essa experiência incrível acontecendo aqui no Salpai, que é super possível de replicar. Com É certeza, super possível. com certeza. Ideias simples e que podem e devem ser reproduzidas. Agora sim, eu estou terminando com a super Simone Clias contando um pouquinho da visão dela sobre o South by Southwest. Obrigada por ter me recebido, Paty. Ah, Obrigada por ser minha companheira de viagem e de sinapses. E também a gente quer saber, vocês que acompanharam aqui em Austin e vocês que acompanharam de casa, quais foram os insights? Divide aqui com a gente para a gente fazer uma inteligência coletiva que a gente precisa. muito obrigada, gente. Até mais.